Oi, gente, tudo bem? Como estão? Espero que bem. Eu sou Kessia e vamos continuar hoje a nossa discussão sobre análise das demonstrações contábeis e começando a utilizar os indicadores de rentabilidade. Eu sempre recomendo que você assista ao vídeo, mas caso não seja possível, eu acredito que você possa compreender razoavelmente bem apenas ouvindo, tá bom? Então, vamos lá. Bem, o que são os indicadores de rentabilidade? Com esses indicadores, nós vamos avaliar os resultados obtidos por uma empresa. E quais são os resultados? Durante um ano, a empresa ou obtém lucro, ou prejuízo, ou equilíbrio, quando o resultado é zero, tá? Então, a gente vai avaliar este resultado. Só que quando a gente avalia esses resultados, os valores absolutos, ou seja, o lucro ou prejuízo, sozinho não diz muita coisa. Porque eu posso ter um lucro de 1 milhão com a empresa que tem 10 bilhões. Então, esses números por si só não me dizem muito. Então, eu vou atrás de rentabilidade, de retorno, analisar essas questões de rentabilidade, tá? E aí temos que essa rentabilidade é um indicador econômico e partimos do parâmetro de quanto maior a rentabilidade de uma empresa, melhor. Quanto mais rentável, melhor, ok? E aí a gente, o que vai fazendo, né? O que a gente vai percebendo? Que essa rentabilidade também se volta ao potencial de vendas, a habilidade ou a capacidade dessa empresa gerar resultados positivos, tá? E também observar se ela vai tender a trazer prejuízos no futuro, ok? E aí, mais uma vez, trabalhar só com os valores absolutos não tem muita não traz muita informação, é bem reduzido. Então, a gente sempre vai trabalhar com indicadores, que é isso que temos feito com os indicadores econômicos, temos razão, tá? E aí, o que eu lembro a vocês? Que a empresa em si, a combinação dos bens e direitos da empresa, a observação de suas despesas, o controle, a adequada gestão é o que gera lucro para a empresa, tá bom? Então, é todo o contexto da empresa que gera o seu resultado. E se for uma boa gestão, se tiver adequada, ela vai gerar um lucro com boa rentabilidade, ok? E aí, nós vamos adotar vários conceitos ou vários parâmetros, como lucro bruto ou resultado bruto, resultado operacional, resultado antes do resultado financeiro e de tributos, que é essa nomenclatura utilizada dentro dos demonstrativos contábeis. Tá bom? E aí, nós precisamos observar e relacionar esses lucros de forma coerente, tá? Então, a gente vai pegar o lucro líquido e relacionar com o ativo total, o lucro operacional também com ativo total, conforme as suas características, tá? E aí, em alguns casos, se utiliza o ativo total e o PL a partir de uma média de ano, tá? No denominador ou o ativo total no numerador. Então, a gente tem aqui um exemplo de como se faz a média, que seria o ativo e o PL de um ano mais o ativo PL do outro ano dividido por 2, tá? Isso é uma média que a gente pode utilizar, ok? E, logicamente, os períodos iniciais e finais podem variar. E o que a gente vai fazer? Os últimos livros mais recentes, não têm adotado a média, eles têm utilizado os valores do ano mesmo, tá bom? Porque sobre a justificativa de que a adoção dessas médias não tem trazido tanta relevância nas análises. Ok? Então, nós vamos utilizar os valores totais do ano. Qual é o ativo do ano tal, o passivo do ano tal, o passivo, o patrimônio líquido desse ano. Não vamos fazer a média, até também com fins didáticos, tá? Mas, no outro momento, você pode sim adotar essas médias. E quais são os indicadores de rentabilidade que nós vamos trabalhar? O ROA, que é o retorno sobre o ativo ou retorno sobre o investimento. O ROI, retorno sobre o PL, que a gente chama de equity. O giro do ativo e as margens, bruta, operacional e líquida.
São esses indicadores todinhos, somente isso tudinho que a gente vai trabalhar. Então, bora lá. O que é o retorno do ativo? O retorno do ativo também a gente chama de retorno sobre investimento. Quem é o meu investimento total? É o meu ativo total, que por acaso é igual ao passivo total, tá? Então, tudo aquilo que eu investi na empresa. Então, eu vou pegar o lucro líquido, que é o lucro do período daquela empresa, e vou dividir pelo ativo. Eu obtive um lucro, esse lucro é o que fica da empresa, e aí divido pelo investimento total. Eu vou ter o retorno sobre ativo. Mas aí vem o sócio e diz: não, eu quero observar só do meu ponto de vista. Vem então o retorno sobre o patrimônio líquido, o equity, onde a gente vai pegar o lucro líquido e vamos dividir sobre o patrimônio líquido. É o ponto de vista dos sócios. E aí o que eu chamo a atenção de vocês? Que o ROA e ROI, eles são positivamente correlacionados, porque eles são muito próximos. Tá? Nós temos o mesmo numerador, que é o lucro. Então, provavelmente, quando o lucro líquido sobe, o ROI sobe, o ROA sobe, tá? A gente tem essa tendência. E quando o ROA sobe, o ROI sobe também conjuntamente, tá bom? E aí vamos para o giro do ativo. Eu quero saber quanto a empresa vendeu para cada R$ 1 investido. Quanto eu preciso vender, quantos anos eu preciso vender para chegar ao valor, o volume de vendas da minha empresa ser igual ou maior do que o meu ativo, tá bom? Isso é uma estratégia da empresa. As margens eu olho só para a DRE, tá? A gente tem a margem bruta, operacional e líquida. A margem bruta, o que que eu vou pegar? O resultado bruto, que aí a gente bota aqui até o lucro bruto, e divido pelas vendas líquidas, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho, vamos pegar aqui a nossa DRE para ficar até mais fácil o nosso entendimento, tá? Tá aqui a nossa DRE. Vamos dar uma trabalhada nela para vocês perceberem. Então, na minha DRE, o que que eu pego a margem bruta? O resultado bruto e divido pela minha receita líquida, que é a receita de vendas. O que que eu tenho uma depois da outra? Apenas o custo. Então, eu vou saber aqui quanto foi consumido pelo custo e sobrou de lucratividade, tá? De lucro para a empresa. Quanto foi que sobrou? É o resultado bruto. No resultado operacional, eu dou mais um passo. No resultado operacional, eu pego o lucro operacional, que é o lucro antes do resultado financeiro e dos tributos, e divido pela venda líquida. Como é que ele é lá na DRE? Vamos dar uma olhadinha. Olha aqui. Nele, eu vou pegar, eu tenho aqui o resultado bruto, aí tiro as minhas despesas operacionais, chega ao 3,05, resultado antes do resultado financeiro, que é o lucro operacional. Então, eu pego esse valor aqui e tiro as minhas receitas e divido pelas minhas receitas líquidas, tá? Então, o que é que eu tenho? Quanto é que foi consumido desde o custo até a retirada das minhas despesas operacionais. E aí, o interessante é que se eu comparo a margem bruta com a margem operacional, eu vou saber exatamente o percentual que essas despesas operacionais consumiram, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. E a minha próxima é a margem líquida, tá? E quem é a margem líquida? A margem líquida é o lucro líquido ou resultado líquido do período dividido pelas minhas vendas. Depois que eu tiro todas as minhas despesas, todos os meus custos, receitas e despesas operacionais, faço todos os ajustes, tiro os tributos, o que é que fica para a empresa? Qual é a taxa? Então, eu pego aquele lucro e divido pelas vendas. O que é que eu chamo a atenção para você? Que todos esses indicadores você já calculou, ou você já teve um indicativo de calcular a partir da análise vertical. Então, você já tem um parâmetrozinho lá e já tem algumas investigações na sua análise vertical, certo? Mas vamos continuar.
E aí, eu tenho que quanto mais próximo o valor das vendas for do lucro, mais eficiente a empresa é. O que significa? Quanto mais próximo o meu lucro for do valor de vendas, significa que foi consumido menos das minhas vendas, ou que foi retornado para a empresa. Tá certo? Então, você deve também estar atento aos resultados que a gente chamava de não operacionais, que chamamos também de outros resultados, que são os financeiros e outras despesas, outras receitas. Ok? E é isso que eu tinha que conversar com vocês nesse momento. Na próxima aula, nós vamos calcular esses indicadores de rentabilidade. Vem comigo, te encontro já já. Tchau, tchau.